quando eles construem o poder do leste, eles estão desmantelando o poder do oeste financeiramente neste caso, mas também em todas as outras áreas. Quando falei anteriormente sobre políticos que representam o culto, não o povo do país que eles deveriam representar, bem, as sanções contra a Rússia são um exemplo maravilhoso, porque não são sanções contra a Rússia. Eles são sanções no oeste, quero dizer, é tudo um jogo. E é enganar nós mesmos, dizendo que há dois lados lutando um ao outro, mas na verdade há um lado lutando com você. David Icke, ex-comentador esportivo da BBC, recentemente expôs sua visão sobre uma mudança significativa envolvendo a Arábia Saudita e o dólar americano. Ele falou sobre como, por 50 anos, os Estados Unidos e a Arábia Saudita mantiveram um acordo que resultou na criação do chamado petrodólar. Isso significa que os países ganham dólares americanos ao vender petróleo, o que fez com que o dólar se tornasse extremamente importante e beneficiasse a economia dos Estados Unidos, oferecendo baixos custos de empréstimos. No entanto, há rumores de que esse acordo de 50 anos pode ter chegado ao fim. Se isso for verdade, Icke e outros especialistas acreditam que isso pode causar sérios problemas para a economia dos Estados Unidos. Sem a necessidade de manter dólares para o comércio de petróleo, outros países podem começar a se desfazer das grandes quantidades de dólares que acumularam. Isso poderia inundar os Estados Unidos com dólares, resultando em inflação recorde e outros desafios econômicos. Fique até o final do vídeo para ouvir David Icke explicando por que e como o governo e grandes empresas querem assumir o controle do seu dinheiro. Além disso, pessoal, apenas uma pequena porcentagem dos meus espectadores está realmente inscrita. Se você gosta de ficar atualizado com conteúdos sobre o mundo cripto e finanças, considere se inscrever ou curtir o vídeo. É grátis e você pode mudar de ideia a qualquer momento. Agora lucra comigo e veja David Icke compartilhando mais sobre as táticas que estão sendo usadas por eles. Abre aspas. Estamos observando o Ocidente sendo desmontado de dentro para fora por políticos colocados lá pelo culto global. Isso é evidente em aspectos como o Fórum Econômico Mundial e seus jovens líderes, que mais tarde se tornam líderes de países ocidentais e não ocidentais. É isso que está acontecendo. Políticos como Starmer, que deve se tornar o novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, representam o culto, assim como as pessoas ao redor de Biden e Trump, que apesar de suas bases naturais, são representantes do culto. Não se trata de governos nacionais, mas de quem controla esses governos. E como você corretamente mencionou, a Arábia Saudita recebeu ordens para abandonar o dólar, e as consequências disso serão enormes. Os bancos estão agarrados com todas as forças, e a economia global, especialmente a americana, é como aqueles personagens de desenho animado que correm em direção ao precipício sem perceber que estão prestes a cair. Eventualmente, a realidade se revela e todos caem no abismo. A economia global baseia-se na confiança. O dólar, por exemplo, é apenas um pedaço de papel com impressões, e seu valor vem da percepção das pessoas. Se acreditam que vale muito, investirão nele, mas se acharem que não vale, evitarão o dólar. Dado que o sistema bancário já está em uma situação precária, não só na América, essa situação só tende a piorar, com mais bancos quebrando e a inflação subindo. Quer dizer, quanto mais o dólar perde valor, menos ele consegue comprar, e mais dólares você vai precisar para comprar o que comprava antes. Isso é chamado de inflação. Portanto, as implicações e consequências potenciais dessa decisão são imensas, e é apenas o começo. Sim, é um grande passo, pois envolve a Arábia Saudita e o petróleo, mas você verá cada vez mais países adotando essa postura, e a situação só tende a piorar. À medida que eles fortalecem o poder do Oriente, estão desmontando o poder do Ocidente financeiramente, e em outras áreas também. Quando mencionei anteriormente sobre políticos que representam o culto, e não o povo dos países que deveriam representar, as sanções contra a Rússia são um excelente exemplo. Na verdade, essas sanções não afetaram a Rússia, mas o Ocidente. Elas impulsionaram os preços da energia e ajudaram a alimentar a inflação. Do ponto de vista russo,
Isso apenas os aproximou da China. Países como China e Índia começaram a preencher a lacuna que o Ocidente antes preenchia ao comprar energia russa e outros bens, reforçando ainda mais a aliança BRICS. Lembro-me de uma entrevista com Putin e Tucker Carlson, onde Putin disse que não entendia por que as sanções que deveriam afetar a Rússia estavam prejudicando o Ocidente. Bem, ele entende muito bem, pois sabe exatamente o porquê disso. Vamos ser realistas. Esta é uma situação global. O culto global controla todos esses países e não vai deixar de controlar um país tão crucial quanto a Rússia. É um jogo de percepção. E Putin sabia muito bem que as sanções contra a Rússia eram, na verdade, sanções contra o Ocidente. Agora, com mais sanções sendo anunciadas, a Bolsa de Valores russa parou de negociar em euros e dólares. Tudo isso é um jogo, e é ilusão pensar que existem dois lados lutando, quando, na verdade, há um único lado lutando contra você. O resultado final será uma população controlada por IA, com uma moeda digital que permite ao governo acessar sua conta bancária a qualquer momento e um mercado de trabalho devastado, forçando as pessoas a depender de um rendimento básico universal, que será mínimo. Se você não aceitar isso, haverá consequências, e você terá que enfrentar a dura realidade de como colocar comida na mesa. Se você quiser se manifestar contra o rendimento básico universal, pode perder esse benefício, pois não se pode desafiar o governo e continuar recebendo ao mesmo tempo. O caminho para evitar isso é manter economias pessoais e ter acesso a uma fonte de renda independente fora do controle do sistema. Pequenas empresas, por exemplo, operam dentro do sistema, mas ainda possuem um grau de independência, desde que não sejam completamente destruídas por novas regras e regulamentações, como ocorreu com muitas pequenas empresas durante a pandemia. Se você acumular economias, terá mais independência do sistema e mais liberdade para decidir o que fazer com seu dinheiro. No entanto, se ocorrerem bail-ins, ou seja, a utilização dos depósitos dos clientes para salvar os bancos, isso retirará as economias das pessoas e as tornará dependentes de um rendimento básico universal. Tudo isso está interconectado, e se você não perceber as conexões, perderá a visão do quadro geral. O sistema já demonstrou isso em situações passadas, como na crise de Chipre em 2011, onde dinheiro acima de um certo valor foi confiscado. Esse é o plano: implementar essas medidas de forma incremental até que fiquem insustentáveis para o cidadão comum. O poder real não está em políticos como Biden, Trump, Starmer ou Sunak. Eles são apenas peões em um jogo maior. O poder está com o povo. E se formos capazes de recuperar esse poder por meio da não cooperação, forçaremos os políticos a agir de acordo com os interesses da população. Com 70 milhões de pessoas em nosso país e um número muito menor de políticos e funcionários, a mudança só virá quando pararmos de cooperar e darmos poder àqueles que prometem mudanças que, na verdade, são prejudiciais. Devemos refletir sobre nossas circunstâncias e pensar em como mitigar os impactos planejados. A mudança deve vir de uma análise pessoal e adaptação às circunstâncias individuais. Se o Ocidente for completamente dominado e silenciado, ninguém conseguirá impedir esse grupo de alcançar seus objetivos finais, o que pode levar a um mundo distópico. Fecha aspas. Neste cenário, quem tentar se opor a essas ideias pode estar em grave perigo. Para evitar isso, Icke incentiva a resistência agora, educando outros e unindo-se contra esses planos. Acredita que só ao nos unirmos podemos rejeitar essa possível nova ordem mundial e evitar um futuro sombrio. Se este vídeo foi útil, então lucra comigo, acumule satoshis, curta, compartilhe e se inscreva no canal para obter mais análises e insights de especialistas sobre o mundo cripto. Até mais!